O coronel acreditava que era dono do vento e do silêncio. Nascera naquelas terras com o punho fechado, e a palavra curta, crescera protegendo sesmarias, e instaurando medo como quem planta cerca viva. Chamavam-no apenas de Coronel Bento, homem de olhar seco, barbeado curto, chapéu que parecia máscara. Onde pusesse a bota era lei, onde colocasse o nome, a mentira vestia-se de verdade. Para ele, o sertão devia curvar-se, as vozes deviam calar, e as terras deviam render, sem perguntas, sem resistência. Por anos, foi assim: colonos pagavam, jagunços batiam, preces se transformavam em murmúrios, e ninguém ousava mais do que sussurrar o nome Bento, até o dia em que uma conta antiga bateu à porta. A coisa começou pequena, um boato, um canto ao pé do fogão. Primeiro foi a terra que nem dava mais, a seca que raspava até o osso, o gado empacado. Depois, vieram as cobranças do coronel, taxas inventadas, homens tirados das roças, multas por palavras mal colocadas. O marido de Dona Ana teve a tropa levado uma noite e voltou só com a roupa do corpo, os olhos vazios. Dona Ana veio à vila, trouxe seu pranto ao mercado, e ouviu outros prantos. A dor espalha-se fácil quando tem raiz comum, e a raiz ali estava podre. Bento puxando os cordões por trás de políticos vendidos, justiça comprada em goles. Ninguém fez nada porque, no primeiro olhar, a maioria preferia a sobrevivência à honra. Mas honra não é só palavra. Honra é peso que cria corpo quando se junta. As reclamações se tornaram encontros furtivos na casa de Padre Velho, conversas baixas na sombra do juazeiro, promessas entre irmãos e vizinhos. Aquele que não tinha voz encontrou a coragem emprestada na voz do outro, e entre eles surgiu um sujeito pequeno, de mãos calejadas, que ninguém chamava por mais que seu nome fosse Manuel. Apelidaram-no de Manuel Pé de Pedra por causa da forma de andar, firme, sem recuo. Manuel sabia plantar, saber de estradas, de água, de caminhos que os cavalos do coronel não conheciam. E Manuel sabia uma outra coisa: as pessoas estavam cansadas de pagar pela vida alheia. O primeiro ato foi simples e brutal, quando uma carreta do coronel passou pela estrada, levando mantimentos que antes sustentavam os lavradores. Manuel e dois homens cortaram as rodas num trecho, onde o pó escondia a noite. Não foi por ódio, foi por sobrevivência. Arrancaram mantimentos, colocaram-nos de volta em sacos, e mandaram-nos bater nas portas que mais os precisavam. Pela manhã, quando a carreta parou e o coronel descobriu que suas provisões haviam sumido, a raiva foi maior que a surpresa. Ele espalhou jagunços, prendeu 3 homens suspeitos, e mandou queimar a palha da roça de um dos acusados como aviso. A vila agarrou aquele incêndio como o último sinal. Não queima a palha, queima a paciência. O coronel respondeu com regras novas e mais duras. Ele não percebia que fogo acende o que reprime. Ordenou cercos, mandou cobrar dívidas como se arrancasse pele, e fechou estradas com homens armados. Mas cada nova opressão aumentou o número daqueles que dispostos a não cederiam. Mulheres costuravam panos vermelhos e os amarravam no pulso. Era o sinal de passagem, de alerta e de união. Pequenas caravanas começaram a nascer à noite, levando mantimentos para as casas que o coronel queria desabar. A violência dele, antes eficaz por esporão de medo, começou a perder o efeito a cada agressão. Vinha um gesto de solidariedade. O ponto de virada veio numa quarta de lua nova. O coronel convocou a vila para uma cerimônia de reconciliação. Palavras vazias, discursos para a fotografia dos políticos de papel, e o costumeiro show de força, com jagunços alinhados como soldados de mentira. Ao final, exigiu que todos trouxessem suas escrituras e seus títulos, para que ele revisasse a propriedade e regularizasse, isto é, tomasse para si o que julgasse conveniente. Foi o suficiente. Manuel Pé de Pedra, com as mãos sujas de terra e a paciência no fundo do poço, levantou-se naquela praça onde a noite parecia engolir tudo e disse, em voz clara, o que ninguém tinha coragem: isso é roubo.
e hoje não vamos permitir que roube a última batata da nossa gente. Silêncio sufocante. O coronel sorriu com desdém, apontou o dedo com a soberba dos que acreditam ser eterno, e mandou um de seus jagunços arrancar Manuel dali, como quem tenta arrancar erva daninha. O jagunço deu um passo, mas outra mão empurrou a dele. Uma velha, que já tivera os 2 filhos levados por dívidas. Empurrou e falou alto o suficiente para que todos ouvissem. Você vai tirar a gente daqui? Tira a alma do filho, se quiser. Aqui a gente não tem mais nada além do que é nosso. Foi como faísca em serragem seca. De repente, do fundo das ruas, surgiram homens com enxadas, mulheres com panelas, jovens com pedras. Não veio ordem, veio instinto. O povo viu na praça a chance de resistir. O coronel chamou seus jagunços e, como se a coragem dele pudesse forjar medo, ordenou que prendesse aqueles que ousaram falar. Mas já era tarde para a intimidação. Manuel e os que se ergueram com ele não eram apenas os mais pobres. Eram homens e mulheres que haviam suportado humilhação demais. A confusão virou luta. O som do primeiro pedaço de madeira quebrando contra uma arma ecoou como sino de mudança. O coronel tentou puxar o revólver, mas um agrônomo do distrito, um sujeito de boa estatura, o atingiu com um saco pesado. O braço do coronel balançou e a arma caiu. Alguém a chutou, e então outra pessoa ergueu a arma para cima, não com sede de morte, mas com o finalmente possível brilho de igualdade. Hoje a lei é nossa, alguém gritou. O que veio depois foi caos controlado, como água que corria por leito novo. Os jagunços, acostumados ao comando de um homem que comprava a coragem alheia, foram capturados em pontos onde não contavam com resistência. Alguns fugiram para o mato. Outros se renderam com a surpresa de quem nunca imaginara que a multidão teria em braços. O coronel tentou organizar uma retirada, mas foi cercado na varanda da sua casa grande, a mesma varanda onde tantas decisões de sangue haviam nascido. Havia olhares de ódio e de alívio. Não era só vingança, era cobrança. Homem de farda, de chapéu, de contas gordinhas. Homem que havia fechado o choro dos outros com arame de indiferença. O coronel não foi a morte imediata. A vila não era brutal por gosto, apenas sabia que justiça precisa de rosto e dimensão. Manuel, com as mãos já calejadas e o peito firme, aproximou-se. Você comandou a seca da nossa dignidade por anos, disse quase sem emoção. Hoje responde. Os homens amarraram-no com cordas que antes serviam para puxar bois, e o puseram sentado em frente à praça. Era humilhação que valia por justiça. Agora era a vez dele sentir a areia do caminho no rosto. O guarda do coronel, que antes mordia o bico do medo, olhava para baixo. A face do poder havia mudado de tom. Mesmo assim, o poder busca se recompor. Na penumbra, aliados do coronel mandaram recados a oficiais da cidade grande, prometeram ouro, impressões falsas, e tentaram trazer tropas para retomar o controle. Vieram boatos de que o governo enviaria ordem para ferir os revoltosos. A vila tremeu por um segundo, mas aprendeu a lição. O verdadeiro poder de Bento vinha do medo que ele plantou, não de um título. Se tiravam o medo, tiravam o rei. Assim, enquanto esperavam nas noites, organizaram rondas, escalaram vigílias, prepararam defesas que não eram só armas, mas redes de alerta vizinho para vizinho, fogo para fogo, olhar para olhar. Havia uma disciplina nova, nascida do medo, que se transformou em propósito. No dia seguinte chegou a notícia. Nada, nenhum soldado oficial apareceu. Os recados de ouro e promessas viraram nota rasgada com o vento. As notícias também vêm de barco. As promessas, no sertão, se perdem como papel na chuva. E o coronel, preso, ali sentado, começou a perceber que nem todo poder se renova com chantagem. A praça observou quando o velho tentou falar e ninguém se moveu. A família dele chorava, claro. Mas o choro era estranho, mistura de perda e alívio. Manuel sabia que a punição precisava ter medida. Vingança cega vira novo crime.
mandou que o coronel fosse julgado pela comunidade, reparasse o que podia, pagasse o que devia e, sobretudo, aprendesse a viver sem prender as bocas alheias. Foi um processo rústico, mas justo, em que testemunhos eram pesados como pedra. Numa sombra de tarde, o coronel recebeu a sentença: devolver terras anexadas, pagar dívidas, libertar presos e ainda trabalhar 2 estações ao lado de quem ele humilhou, debaixo do sol, até que o suor dele fosse contado em dobro. Era humilhação, sim, mas era também ensino. Bento, que acreditara ser invencível, viu sua casa aberta a todos, viu-se obrigado a ouvir palavras que antes mandava para o fim do mundo. Viu o lenço da viúva que cobria o rosto e, naquele instante, descobriu que seus gestos tinham limites. Descobriu que a vida tem outras leis. Descobriu que o sertão, quando unido, cria corrente que não se quebra. A notícia se espalhou como pólvora apaga em longo silêncio. O coronel que se achava imortal foi desfeito pela gente que antes curvava o pescoço. Não foi espetáculo de ódio gratuito. Foi rotina de reparação. As pessoas reconstruíram o que podia ser reconstruído. Dividiram mantimentos. Convocaram assembleias semanais para fiscalizar as decisões. Criaram um conselho popular com representação de cada roça. O medo, aos poucos, transformou-se em dever de cuidar. E o nome Bento, que antes fazia meninos sumirem de olhar e mulheres fecharem a porta, passou a ser lembrado como exemplo do quanto o abuso pode cair, e da responsabilidade de não repetir. No fim, quando a poeira assentou e as fogueiras se acalmaram, Manuel olhou para a vila que respirava e percebeu que a revolta foi começo e escola. Não bastava expulsar o tirano. Era preciso erguer algo que impedisse o próximo de repetir. A luta deu lugar à construção. Homens que antes só conheciam o medo agora sabiam que sua voz tinha força. Mulheres que antes engoliam ofensas agora conduziam reuniões. Crianças que viam jagunços como destino começaram a sonhar outra profissão. O sertão, duro e seco, aprendeu a repartir e a ouvir. Se você ficou com o coração apertado com essa história, diga nos comentários o que faria se estivesse na vila no dia em que o coronel caiu. Inscreva-se no canal para não perder as próximas histórias do sertão que mostram o poder do povo quando se junta. Curta o vídeo se gostou e compartilhe com alguém que precisa ouvir que a coragem existe. E lembre-se, justiça verdadeira começa quando a maioria decide que ninguém mais age sozinho sobre as vidas dos outros.